tudo bem com vocês? Que reviravolta, hein? Sim, senhoras e senhores, Tite está negociando para voltar ao Corinthians. O Dorival saiu da mira. Nesse momento, todos os olhos estão voltados para Adenor Leonardo Bach, o Tite. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Bombástica da noite de domingo é do jornalista Pedro Ramiro, meu ex-colega de Grupo Bandeirantes, tá lá na TV Record, tem um canal dele aqui no YouTube muito acessado, nas redes também, a galera acompanha ele. Pedro Ramiro noticiou que o Corinthians agora negocia com o Tite. Na verdade, o Tite sempre foi a prioridade. Tanto que o Corinthians tinha sondado lá no começo, tinha tentado conversar, mas inicialmente o Corinthians tinha uma resposta via intermediários de que o Tite estava esperando alguma coisa da Arábia Saudita, tinha uma possibilidade do Al Hilal, que eu já tinha visto que negociava com o Inzaghi, um italiano, para ter na sucessão do Jorge Jesus, mas o Tite sempre vislumbrou, depois da Copa do Mundo, um trabalho no exterior. E a gente sabe que o mercado saudita, né, embora não seja a primeira linha do futebol mundial, tem muito investimento hoje. Tanto que para lá foram outros grandes técnicos, né, entre eles, recentemente, o Marcelo Gallardo, agora o Jorge Jesus, que está saindo do Al Hilal. Então o Tite estava esperando talvez por alguma coisa, não pintou lá no final de 23 para 24, ele pega o Flamengo, e o Flamengo na América do Sul é o time que tem mais investimento, então ele vislumbrou talvez possibilidade de títulos, o que não aconteceu. E nesse meio tempo, nesse período pós-Copa do Mundo, o Tite foi dando recusas negativas ao Corinthians. O que mudou a partir de agora? Bom, segundo Pedro Ramiro, o Tite nesse momento ele aceitou conversar. E o Corinthians, que estava negociando com o Dorival Júnior, que teve reuniões na sexta-feira e no sábado, percebeu um esfriamento, um distanciamento, um não interesse. E aí, irmão, é aquela coisa, né? Você tem que querer quem te quer. E eu falava pra vocês, tá muito claro. E estava claro pra mim, quando o Dorival aceita conversar com o Corinthians, que tipo, bom, o Dorival que recusou o Grêmio, recusou o Fluminense, recusou o Santos, ele vai querer o Corinthians, ele quer treinar o Corinthians. Quando ele recusa, entre aspas, né? Porque não chegou a ser uma recusa, mas como ele dá uma ensaboada no Corinthians, é porque ele está esperando o São Paulo. Isso é muito claro, gente. A leitura é óbvia. Ele não quer se queimar com uma torcida que tem identificação com ele e que ele sabe que ele será o próximo técnico do São Paulo. O Zubeldia ganhou o clássico contra o Santos, o que era natural, o que iria acontecer. Mas o Zubeldia está pendurado desde o ano passado. Então, no momento em que os caras decidirem demitir o Zubeldia, o Dorival vai ser chamado. E ele sabe disso. E ele não precisa, vamos combinar, o Dorival tá ganhando da CBF até a Copa do Mundo. Então ele tava, sabe, numa boa, numa pressa diferente da do Corinthians. E o Corinthians, peraí, tô conversando com esse cara aqui, tá me dando sinais aqui e tudo mais, até que o Tite resolveu conversar. Muito também influenciado pelo seu filho. O Tite e o Kleber Xavier, seu fiel escudeiro, eles se separaram, né? Vocês sabem muito bem disso. O Kleber Xavier resolveu seguir a carreira de técnico, não pegou nenhum time ainda. Mas ele percebeu que o Tite já tinha uma parceria, uma relação com o Matheus Bach, o seu filho, que ela foi ganhando um outro contorno, né? Uma outra forma. E o Kleber resolveu seguir a carreira dele e tá tudo certo. E hoje o Matheus é o auxiliar direto do Tite. Tem também o preparador físico Fábio Masserejan, campeão do mundo pelo Corinthians, né? Toda aquela comissão técnica lá, né? Que também esteve em Copas do Mundo, é um cara que trabalhou, trabalhou em muitos clubes, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira há muito tempo, é um papa da preparação física no Brasil, né? Paulo Paixão e o Fábio Masserejan. Viria também. E o Matheus é um entusiasta desse retorno. Inclusive estava curtindo todos os comentários aí da galera pedindo pro Tite voltar aí nas páginas do Corinthians. Pois é. Então, começou a rolar uma aproximação. O Corinthians não fechava com nenhum técnico, né? Nem com o Dorival, nem com ninguém. Rolou uma sondagem lá no início. O Tite e o seu staff estavam esperando algo do exterior. A coisa, provavelmente, eles receberam alguma informação de que talvez não vá rolar. Ou, como essa situação vai acontecer só depois do Mundial, o Tite resolveu ouvir o Corinthians. Ao ouvir o Corinthians, o Pedro Ramiro também informa que teve conversa até com organizadas para dar aquele apoio e tudo mais, porque existe
por parte da torcida. Eu já pergunto para vocês aí, já libero o chat para isso, se tem algum tipo de mágoa, alguma coisa, né, por ele ter recusado o Corinthians em outros momentos, e isso é muito comum, né? Às vezes o cara tem outro objetivo de carreira. Teve aquela ideia do Flamengo, né, que ele dizia, não vou trabalhar em 2023, aí ele pega o Flamengo ali faltando 2 meses, porque ele diz que, cara, era um ajuste, né? Eu precisava... Tinha 10 jogos ali, menos que isso, até para comandar o Flamengo agora para projetar 24. Eu tive que chegar antes. Foi a explicação dele na época. Mas eu tô vendo aí já, nesse zoom da notícia, uma repercussão muito positiva com o nome dele. Porque não tem como, e eu vou falar como torcedor, né? Eu tenho uma relação com o Renato Gaúcho em que nem sempre a gente vive de amores, né? Ele, muitas vezes eu fiz críticas como treinador e tal, mas o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, como jogador e técnico, né? O Filipão talvez esteja um pouco acima como técnico, mas vocês entenderam. É um cara que a gente tem muita gratidão. Então eu queria saber como é que é a relação do corintiano com o Tite. Eu acho que a gratidão ela existe e sempre vai existir. E eu entendo a mágoa em algum momento. Só que nesse momento em que, sem o Dorival, por exemplo, que era um técnico que a gente imaginava como a maior possibilidade, cara, você se volta para os outros nomes, ou você inventa um estrangeiro e aí você dá um tiro no escuro, porque pode dar certo como um Abel Ferreira e Jorge Jesus, mas pode ser um Pedro Caixinha, um Gustavo Quinteiros, um Jesuado Ferreira, pode ser um Vojvoda que dê certo, não dá para saber. A menos que você, cara, um Léo Jardim, mesmo o Léo Jardim, que agora começou a dar uma recuperada no Cruzeiro. É difícil, cara, você achar um estrangeiro nesse momento para chegar em meio à temporada. Um cara que conheça o futebol brasileiro. Mano Menezes, não vou nem citar, né? Já teve aqui recentemente, inclusive, tá parando no Grêmio. O Fernando Diniz, que é um cara que demanda uma outra estratégia. Não tem, gente, não tem. Falou assim, Fábio Carille, sair do Vasco, esqueçam. Luiz Castro, não vai pegar nenhum time agora. Esse sim conheceria o futebol brasileiro, acho que chegaria, acho que é bom técnico e tal. E mesmo assim, cara, mesmo assim, se ele não desse resultado em 5 jogos, a pressão seria gigantesca. O Tite, ele chega com outro status. O Tite é o Tite, cara. O Tite é o maior técnico da história desse clube. O que o Tite conseguiu no Corinthians, em mais de uma passagem, é inacreditável. E o cara volta, ainda é campeão brasileiro de novo. Então assim, o Tite é o Tite. Ah, mas o último ano dele no Flamengo não foi bom. Ah, mas tem o trabalho nas Copas. Eu acho que o Tite fez 2 ciclos de Copa muito bons, tá? Mas isso é papo mais pra adiante, pra gente avaliar o momento do Tite, o que o Tite pode fazer nesse time do Corinthians. A informação de momento é que há uma negociação porque o Tite decidiu ouvir. E a partir daí tem uma questão salarial, tempo de contrato, talvez, provavelmente, até o encerramento da gestão Augusto, que é no fim do ano que vem. Mas o fato é que Tite agora se torna a bola da vez, o principal nome, o plano A para voltar, para regressar ao Corinthians. Te agrada? Eu tô curioso para ler os comentários de vocês. Vamos falar do salário de Tite. Vou ser direto no assunto, vocês sabem que de salário, né? A gente traz as informações certeiras para vocês aqui sempre. Aliás, a gente não esconde. Mais de 3 milhões de reais vai ser o salário do Tite, tá? A pessoa só não me confirmou se é 3 milhões só para o Tite e 3 e mais a comissão, tá? Mas o que eu consigo já confirmar de início para vocês, que o salário do Tite vai ser mais de 3 milhões, ou menos de 3 milhões não vai ser, tá? Houve uma discussão hoje no Almoço com a Fiel, quanto que ganha o Abel Ferreira, muita gente falando que ganha 3 milhões, enfim, né? Eu não tenho muita informação lá do Palmeiras quanto ganha o Abel Ferreira, mas se o Abel Ferreira ganha 3, o Tite vai ser o bem mais pago do Brasil, porque ele vai ganhar um pouco mais de 3 milhões. Essa é a verdade. Vai ter bonificações, como teria no contrato também com outros treinadores, como existe no contrato da maioria dos treinadores no futebol brasileiro, conquistou título, conquistou classificação, enfim, sempre tem bonificações. Então o Tite tem tudo para ser o técnico mais bem pago do futebol brasileiro, assinando um contrato com o Corinthians. Não é à toa, tá? Não é à toa, aliás, eu até fiz uma pergunta, né, na cúpula corintiana, né, como convencer o Tite, já que ele tem muita amizade, né, com a renovação e transparência. A pessoa falou para mim que você não sabe o quanto ele vai ganhar, vai ser muito bem pago, tá? E depois uma outra fonte me disse que é pouco mais de 3 milhões de reais e que não ganharia menos de 3 milhões por mês, mais do que, né, ofereceram ao Dorival Júnior, né, 2 milhões e meio seria o Dorival, entre 2 milhões e 2 milhões e meio, tá certo? Então, Tite, mas enfim, gente, eu nem critico isso porque
treinador, né, de renome como o Tite é treinador caro, não tem jeito. Qualquer treinador bom hoje no futebol brasileiro é treinador caro, tá certo? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e dê sua opinião sobre tudo que rola aqui nesse vídeo. Olha só, vamos seguir aqui falando, né, do Corinthians. Eu vou sem a vinheta aqui, porque deu uma travada na vinheta, tá? Sobre medalhões, tá? Foram oferecidos ao técnico Tite 3 medalhões, assim como também foi oferecido ao técnico Dorival Júnior, e esse assunto chegou também até o Luiz Castro. É claro que o Tite é a negociação mais avançada. Hoje o Tite é o único técnico que o Corinthians negocia. Eu já informei vocês, já antes do jogo contra o Fluminense, que na sexta-feira e no sábado já não houve mais contato nenhum, né, com outro treinador. O Corinthians passou a negociar, né, com o técnico Tite de forma exclusiva. Aliás, não houve contato com o Dorival, né? Porque acho que na sexta tarde o Corinthians tinha feito 3 propostas, tá? 3 propostas, na verdade. Já tinha a proposta feita para o Dorival, já tinha a proposta feita para o Tite e fez para o Luiz Castro. Então, a partir da sexta à noite, né, o Corinthians passou a falar só com o Tite e no sábado também. E com o Dorival, na sexta-feira, já não havia falado mais, a proposta havia sido na quinta-feira. Então, ficou dessa forma, foi um gelo e só passou, né, a negociar com o técnico Tite, tá? Em relação ao Tite, foram oferecidos também 3 grandes jogadores para o meio do ano. Como os outros técnicos também, caso qualquer técnico fechar com o Corinthians, vai ser essa promessa. Primeiro que o Corinthians quer fechar com um técnico já medalhão. E toda a conversa com o técnico fechar, né? Tem tudo para ser o Tite, vai receber 3 medalhões. Se não for o Tite, o outro técnico também vai receber 3 medalhões, jogadores nível seleção, grandes jogadores. É o que o Fabinho Soldado tem oferecido aos técnicos, né? Que podem comandar o Corinthians e substituir Ramon Dias. Nesse caso agora é Tite, o mais provável, claro, ainda não está fechado, mas é bom a gente passar isso para vocês. Tite terá reforço, porque muita gente encaixa com o estilo de jogo do Tite, esse elenco, encaixa com o estilo de jogo do Dorival, esse elenco, vai ter reforços. E aí, esses 3 medalhões e mais outros reforços que não sejam medalhões, mas vão ser pedidos, já, né, dá a cara que o treinador quer para a sequência da temporada. Fala, corintiana, gente fina do canal, bora destrinchar aí mais umas matérias do Corinthians. Eu vou falar de um assunto aí que eu acho que nem todo mundo tá sabendo. O pessoal que acompanha o canal com certeza deve ter visto na nossa comunidade. Saiu o post da pneumonia do Thales Magno. Então o pessoal deve ter acompanhado lá do Thales Magno, que foi até internado por causa de pneumonia. E agora com essa coisa toda rolando do técnico do Corinthians, é uma notícia que ficou um pouco fora do tom, né? Ninguém discutiu muito esse assunto. Eu vou explicar para vocês, até porque agora a notícia é boa, porque ele saiu do hospital, estava internado. E eu vou dar aqui alguns detalhes do que aconteceu com o Thales Magno, que vocês perceberam que ele foi desfalque do último jogo do Corinthians, né? Então a gente vai destrinchar essa matéria aqui para poder saber a situação do atleta. Bora lá. Ó, uma ótima notícia, né? O Thales Magno, aí falando de ótima notícia, vai aparecer esses caras aqui na tela, aí embaça, né? Deixa eu tirar, pronto. Bom, ótima notícia, o Thales Magno recebe alta após internação por pneumonia. O Corinthians recebeu uma boa notícia nessa segunda-feira. O atacante Thales Magno recebeu alta médica após passar por 4 dias internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, para o tratamento de um quadro de pneumonia. Agora, Thales Magno ficará de repouso em casa, onde continuará a receber acompanhamento de perto pelos profissionais do Corinthians, segundo matéria do GE. O atacante tem respondido bem ao tratamento e sua situação está controlada. O atacante Thales Magno apresentou uma febre aí de mais de 38 graus e foi encaminhado à UTI para um monitoramento mais detalhado da sua saúde. A tendência é que ele seja desfalque na próxima quinta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Ele, aliás, já foi ausência na vitória por 2-1 sobre o Sport no último sábado. Thales Magno é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada, com 5 gols, atrás apenas de Yuri Alberto com 8. O atacante perdeu espaço com Ramon Dias nas últimas partidas. Recentemente, o jogador renovou o contrato de empréstimo até o fim dessa temporada. Então tá aí, destrinchada a situação do Thales Magno. Então foi meio sério, né? O cara foi parar na UTI por causa dessa situação. Não sei se isso já estava um pouco atrapalhando ele nos últimos jogos. Acho que não, mas enfim,
uma pneumonia também não vem assim do nada, né? O cara tem que estar um pouco ruim antes dela virar uma pneumonia. Não sou médico, mas a gente tem mais ou menos essa interpretação de quando o cara chega a ficar com uma pneumonia, né? Então, enfim, pelo menos ele tá melhor, mas vai continuar sendo desfalque, tá em casa, não tá treinando, então vai ainda uns dias aí para ele poder se reagrupar com o elenco do Corinthians e continuar os treinamentos aí para voltar a ser opção pro novo técnico do Corinthians, que tem sido assunto aí, né, da maioria dos vídeos. Desculpa, pessoal. E, assim, esperamos que logo se resolva, parece que tá mais encaminhado de resolver, então larga nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês. Tite muito próximo do Corinthians, e aí eu quero saber o que vocês acharam disso tudo. Depois eu vou trazer minha opinião aí, caso se confirme a situação do Tite, vou deixar para depois, até porque, enfim, vai dar um pouco do que falar dessa situação do Tite. Tem muitos pontos pra gente citar de uma possível volta dele, de como que poderia ser, mas vai ser assunto mais pra frente. Enquanto isso, a gente continua atualizando vocês aí sobre o mercado, tanto da bola quanto essa situação envolvendo o treinador. Situação também aí dos próximos jogadores que o Corinthians deve trazer na janela de meio de ano. A gente vai analisar também para ver quais os nomes aí que vão aparecendo pra gente ir discutindo aqui no canal. Beleza, galera? Um abração para quem chegou até aqui. Valeu, até a próxima e vai, Corinthians!